Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, vamos observar aqui alguns pontos de algumas notícias que me chamaram a atenção e eu gostaria de comentar com vocês. Começar por essa daqui. Fogo destrói fábrica da Cacau Show em Espírito Santo, na cidade de Linhares. Se tiver alguém do Espírito Santo ou da cidade de Linhares, comenta aqui com qual a sua percepção com relação a esse episódio propriamente dito, como é que você viu esse fato e o impacto que isso teve sobre a cidade, sobre o estado do Espírito Santo, né? E aqui, antes de mais nada, eu queria destacar que eu tinha visto, no dia que aconteceu esse incêndio, foi no dia 6 de novembro, né? Nós tivemos, na terça-feira, na verdade, 7 de novembro, nós vimos essa notícia em todos os jornais, né, do incêndio acontecendo na indústria lá da Cacau Show, e logo depois eu vi um post do Alexandre Costa, que é o dono da Cacau Show, dizendo que tinha ido com sua equipe para o Espírito Santo, para Linhares, para acompanhar em loco o que estava acontecendo, né? E isso me chamou a atenção, porque isso é uma coisa muito positiva no sentido de mostrar a atitude da liderança da empresa, né? Então, quando acontece uma tempestade, quando acontece um furacão, o que deve fazer o líder? O líder deve ir para o olho do furacão, o líder deve ir em loco, examinar o que está acontecendo, verificar a crise, verificar o que está se passando. Então, isso é muito importante. E gostei de ver a atitude do dono da Cacau Show, que não pensou duas vezes e mobilizou toda a sua equipe. Deve ter montado lá um gabinete de crise, porque é disso que se trata, né? Quando você tem um episódio dessa natureza, isso é uma crise e você precisa de um gabinete de crise em loco, no local que está acontecendo as coisas, para analisar a problemática, ver se está todo mundo bem, se está todo mundo em segurança, se ninguém ficou ferido, e depois, a partir de uma análise do prejuízo causado aqui por este episódio, reavaliar todo o planejamento estratégico, sobretudo, estamos falando de início de novembro, e você tem todo um planejamento aí por conta do fim de ano, e quais são as épocas que mais se vende na indústria do chocolate no Brasil, né? É a Páscoa e o Natal. É a Páscoa e o Natal. Eu tenho um amigo que tem franquia da Cacau Show, e ele sempre me disse, eu trabalho 2 vezes ao ano. Eu trabalho muito feito um condenado na Páscoa e no Natal, né? Vindo esses 2 períodos, a gente respira, o resto é o giro do ano, né? Então, por conta disso, certamente tem todo um comprometimento aqui de produção, e aí tem que se fazer um planejamento estratégico de como pegar o que seria produzido aqui e distribuir em outras unidades fabris e ver como se reorganizar para tentar atender as metas estabelecidas do planejamento estratégico da empresa, né? Então, a fabricante de chocolate Cacau Show anunciou que ao menos 10% de sua produção, 10%, será comprometida por causa desse incêndio que atingiu uma das fábricas da empresa na madrugada do dia 7, em Linhares, no Espírito Santo. O impacto é registrado há menos de algumas semanas da Black Friday, maior evento do varejo, e no mês que antecede o Natal e as festas de fim de ano, que é a época de ouro de negócios como os da Cacau Show. O acidente afetou a produção, mas não causou nenhum dano aos funcionários da fábrica atingida pelo fogo, disse Alexandre Costa, fundador e CEO da empresa, em um vídeo que ele postou nas redes sociais. Apesar da tristeza de ver um sonho pegando fogo, a gente está muito feliz em saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave. O que está indo embora é o material que a gente vai reconstruir.
A fábrica atingida tem 173 mil metros quadrados, é responsável por 19% da produção total da Cacau Show. Então, veja que não é pouca coisa, estamos falando de quase 20% do que é produzido no Brasil pela Cacau Show nessa fábrica. De acordo com o Alexandre Costa, o incêndio afetou metade da fábrica e, portanto, metade de sua produção, cerca de 10%. Certamente reorganizaremos os 10% restantes nas outras duas fábricas, disse ele, uma em Itapevi e a outra em Campos do Jordão, em São Paulo. Estamos monitorando, junto às autoridades locais, o controle de incêndio. Próximos passos a seguir. A Cacau Show possui 3 fábricas, a planta de Linhares concentra 20% da produção, 19%, né? Estamos reorganizando nossa cadeia de supply chain para que não haja impacto qualquer na produção, disse ele em nota enviada à imprensa. Então é isso. Pontos fora da curva acontecem, os gestores precisam estar preparados para enfrentar essas crises. Nessas horas você monta um gabinete de crise que precisa ser liderada pelo próprio presidente da empresa, ele não deve subordinar isso a ninguém, tem que ser ele, o CEO da empresa, e isso é o que reza as boas normas de gestão de crise no mundo inteiro. As boas normas de gestão de crise pautam essa ação. Então, o presidente da empresa, o Alexandre Costa, está de parabéns pela atitude, pela rapidez, e desejamos pronta recuperação para a Cacau Show, né, que é uma empresa que muito orgulha o Brasil. Se você não conhece a história da Cacau Show, conheça. Tive a oportunidade já de visitar a sede da empresa em São Paulo. Vale a pena conhecer. Uma história muito bonita de sucesso empresarial, de empreendedorismo, né? E são coisas assim que devem servir de boas referências para a sociedade brasileira. Nós temos bons exemplos, boas histórias, e precisamos aproveitá-las para estimular e inspirar a nossa sociedade, a nossa população, né? Que anda carente de bons exemplos, porque maus exemplos a gente tem visto muito aí na TV, né? Precisamos exaltar as coisas boas, porque tem muita coisa boa que acontece no Brasil, mas infelizmente não são muito divulgadas, Quero aproveitar e comentar também esse episódio aqui que chamou minha atenção, e isso tem sido algo que vale a pena uma reflexão, e eu gostaria de participar dessa reflexão. Nós recentemente fomos surpreendidos com essa notícia de uma moça, uma influenciadora digital, Luana Andrade, 29 anos, que no dia 7 morreu por conta de complicações de uma lipoaspiração. Ela morreu de embolia pulmonar decorrente de uma trombose durante o procedimento. Então está aqui, uma moça jovem, 29 anos, que perdeu a sua vida porque estava buscando uma dose extra de estética, de padrão de beleza, buscando algo diferente, descartando todos os riscos de um procedimento cirúrgico. É preciso refletir sobre isso, porque as cirurgias não são coisas simples, existem sempre riscos associados a qualquer e todo procedimento cirúrgico, desde o anestésico até complicações durante o procedimento. Uma lipoaspiração não é uma coisa qualquer, pode ser simples, mas os riscos estão inerentes. E as pessoas estão buscando soluções, muitas vezes, aparentemente fáceis, mas que são complexas. E a falta de conhecimento as leva a tomar decisões que põem em risco o seu próprio bem-estar, que põe em risco a sua própria vida. Então, é preciso refletir sobre isso, é preciso refletir sobre essas questões e buscar, sim, uma vida saudável, mas pensar em boa alimentação, pensar em atividade física, pensar em controlar, sim, o peso, isso é uma questão de saúde, né? Tem muita gente que tem feito aí uma espécie de regra invertida, ou seja, de exaltar, de glamourizar a gordura,
né? Não, a gente precisa entender que sobrepeso é nocivo à nossa saúde, prejudica o nosso bem-estar. É preciso perseguir, sim, um, um, um corpo saudável, isso desdobra em produtividade, isso desdobra é, em, em uma melhoria de condições de vida, né, em energia para trabalhar, para desenvolver, para criar, né? Mas você deve buscar os caminhos adequados para isso e necessariamente não são o bisturi de um médico, não são um centro cirúrgico, há algo que você pode resolver por sua própria iniciativa, que é fazer atividade física, fazer dieta, controlar o peso. Essas coisas são simples de serem feitas desde que haja vontade, desde que haja determinação, desde que haja disciplina. A disciplina é um ponto vital na nossa vida, em todos os aspectos, pessoais, profissionais e financeiros. E a gente precisa aprender a lidar com a disciplina para conseguir melhores resultados sem se expor a riscos, muitas vezes desnecessários. Fica essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Olha, Magazine Luiza andou subindo aí nos últimos dias, teve um dia que ela subiu 23%, no outro dia estava subindo também mais de 15%, e aí todo mundo dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com a Magazine Luiza? Ela agora vai... Casas Bahia também subiu, Arezzo, Grupo Soma, Lojas Renner. Olha, gente, quem acompanha a nossa mentoria, quem acompanha a seleção de empresas, sabe que uma hora a virada do varejo vai acontecer. Existe, óbvio, a necessidade de separar o joio do trigo. Dentro do varejo tem muita coisa diferente. Então, quando você fala em Arezzo, você fala em público de classe A e B. Essa empresa ela está alheia a problema de crédito, ela está alheia à alta de Selic, ela não tem nada a ver com isso, ela não conversa com este público que deixa de comprar, né? É uma outra característica. Vivara, mesma coisa. Por outro lado, você tem outras empresas que, a partir do momento que a Selic sobe, as pessoas têm o comportamento de segurar as compras, de retardar as compras, de adiar as compras, de procrastinar. Por quê? Porque o crédito subiu, né, o custo do crédito subiu, os juros estão mais altos, então a pessoa põe o pé no freio. Isso afetou, óbvio, muitas empresas do varejo, podemos citar a Casas Bahia, podemos citar a Magazine Luiza, podemos citar a Marisa. Cada empresa foi afetada de um jeito. Tem empresas que conseguiram repassar 100% da alta dos seus custos para o consumidor final. Vou dar aqui um recorte do setor de aviação. Os custos subiram e eles repassaram integralmente para o consumidor final o aumento de custos. Ou seja, vida que segue para as empresas aéreas. Se elas corrigiram, é por falta de inteligência do mercado. O mercado, em alguns momentos, ele é governado pela insensatez. A estupidez toma conta do mercado e pauta a agenda do mercado. O que você faz numa hora dessa? Se você entende o que está acontecendo, se você acompanha a empresa e você percebe que o caminho é promissor, você aproveita a correção para comprar. Lógica de supermercado, você vai comprar em promoção. Olha, aquele produto é ótimo e está com 70% de desconto. Poxa, como eu não vou comprar? Só se eu for burro que eu não vou comprar isso. Entendeu? Então, essa é a lógica de supermercado que tem que ser carregada para a bolsa. Né? Isso exige conhecimento. Conhecimento liberta. Ignorância aprisiona numa camisa de força. Ignorância aprisiona numa camisa de força. Então, em algum momento, o varejo vai reagir. E aí você tem que separar o joio do trigo. A Casas Bahia e Magazine Luiza são a mesma coisa? Não, não são. Uma está altamente endividada. A outra tem 8 bilhões de reais no caixa. Está organizada empresarialmente, a outra está tentando se organizar. Então, veja que há diferenças, há nuances. Como identificar essas nuances? Estudando. Não tem outra perspectiva. E aí, a lógica que é importante, que eu até compartilhei esse post no Instagram. Se você olha a curva da Selic, né, você vai vendo a Selic subindo, o índice de consumo vai despencando. Eles são inversamente proporcionais. Selic subindo, índice de consumo caindo.
Isso vai afetar determinadas empresas, não todas, determinadas empresas serão afetadas por este comportamento do público. Magazine Luiza foi uma delas, Casa Bahia foi outra, Lojas Marisa foi outra, também foi alvo de ataque especulativo, porque todo mundo apostou que a Marisa ia entrar em recuperação judicial, não entrou. Então, veja que na hora da reação, cada uma vai reagir de um jeito. Mas qual é o gatilho? O gatilho é a queda dos juros. Então, nós estamos num processo de queda, já tivemos cortes da Selic, e agora o Banco Central já disse, haverá novos cortes de 0,5 nas próximas reuniões. Então, já está sinalizado um caminho. Não se sabe a amplitude. Os pessimistas falam em terminar o ano que vem em 9%, são os pessimistas. Eu sou mais otimista, digo que a gente vai terminar em 8%. Os pessimistas dizem que o PIB vai crescer 1,5% no ano que vem. Os pessimistas diziam que este ano o PIB cresceria 0,8%, vai crescer 3% ou mais. Ano que vem, crave aí, vai crescer 3% de novo. 3% de novo. E assim a gente vai olhar para o comportamento da Selic, e a minha expectativa são 8% para a Selic em dezembro do ano que vem, certo? E nós veremos dentro de tudo isso também, muito provavelmente, em 2025, anote aí, o Brasil recuperar o grau de investimento. Então, olhando tudo isso, é que a gente tem que montar as nossas estratégias, Então, se o mês de novembro está sendo bom até aqui para as empresas de varejo, há uma razão para isso, né? No dia 8 de novembro, saiu uma matéria, por exemplo, dizendo que em 4 pregões de novembro, as ações da Magalu subiram 33%, da Casa Bahia subiram 27%. Né? Há uma motivação, há uma explicação para que isso esteja acontecendo. Né? As empresas sofreram demais. Muita gente falou muita bobagem sobre o varejo, muita besteira sendo dita. Gente que não estuda, gente que não tem nenhum compromisso cognitivo de buscar informação, de se afastar do ruído, de se afastar da multidão, né? E aí vai falando bobagem, vai sendo emprenhado pelos ouvidos. Agora, dentro dessa dinâmica toda, o importante é entender a situação de cada empresa e escolher o momento adequado para se posicionar. Porque você pode ter empresas de longo prazo, mas você não pode ficar congelado dentro delas. Então, você tem que ter dinâmica nos seus investimentos. Ou seja, as empresas, quando mudam a sua trajetória, elas estão em tendência de alta. Quando elas revertem essa tendência de alta e iniciam uma tendência de baixa, você vende as ações. Você vende, não importa qual seja a empresa, você vende. E aí você espera essa tendência de baixa continuar, e em algum momento ela pode dar um sinal de inflexão. E aí você volta a se posicionar. Ou então, a empresa já caiu tanto que você diz, olha, eu já vou começar a me posicionar. Mas você tem que ter estratégia, você não pode entrar de vez, entendeu? Você tem que ir aos poucos. Tudo isso é conteúdo da seleção de empresas, tudo isso é conteúdo da nossa mentoria. Venha conhecer, venha fazer parte. Tenho certeza que você vai melhorar enquanto investidor. Por fim, eu quero dizer a vocês que ainda estão abertas inscrições para os processos das Americanas, da arbitragem, e dos processos de produção de provas contra a Oi e contra a Lix. No caso da Oi e da Lix, acredito que o prazo vai se esgotar agora em dezembro. Então, esteja atento, se você ainda não participou e deseja participar, na página de comentário tem as oportunidades que você tem para escolher uma delas e aderir a essa ação coletiva movida pelo Instituto Empresa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.